A paz do Senhor, querido irmão, eu sou o pastor Daniel e quero refletir com você neste momento uma palavra a qual Deus colocou em meu coração. Nos últimos dias, nos dias atuais, as pessoas vivem muito ansiosas pelas coisas, em possuir, em ter, em conquistar, em consumir. E eu quero refletir um pouco sobre uma palavra a qual o nosso Senhor Jesus deixou através de João, Evangelho de João, capítulo 6. Leia comigo este verso. Eu sou o pão da vida. João 6, verso 48. O que o Senhor Jesus quis dizer com este versículo? Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus se valeu de uma metáfora, neste versículo. Eu sou o pão da vida. Mas por que Jesus usou essa metáfora? Onde Jesus estava? Jesus, em data próxima à Páscoa, a Páscoa judaica, Jesus multiplicou pães, saciou a fome de muitas pessoas. Jesus partiu para Cafarnaum, seus discípulos partiram em outro barco e as pessoas procuraram Jesus. E não encontrando Jesus, foram atrás de Jesus. E ao encontrarem Jesus, como podemos ler no verso seguinte, ao encontrarem Jesus, leia comigo o verso seguinte, no verso 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. A multidão foi atrás de Jesus por causa do pão. O pão que Jesus havia multiplicado e alimentado muitas pessoas. Uma grande multidão. E eles foram atrás de Jesus porque eles queriam mais pães. Eles queriam satisfazer as suas necessidades naturais. Então, Jesus, nesse contexto de uma necessidade básica, o pão era um alimento básico da alimentação judaica. Era um elemento básico. Então, Jesus se valeu dessa situação. Eles foram até Jesus porque eles queriam o pão que perece. Mas Jesus queria mostrar para eles que eles precisariam estar atrás de algo muito mais valioso. O próprio Jesus disse: vocês me seguiram não pelos sinais, mas pelo pão. Pão que perece. Mas eu quero falar de um pão que não perece. Mas aqueles homens estavam dispostos a conseguir talvez mais um alimento 0800. Inclusive, tentaram provar Jesus. Olha o que eles disseram no verso seguinte. Jesus respondeu e disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Eles estavam atrás de Jesus pelo pão que perece. Jesus estava querendo mostrar para eles que mais importante do que o pão que perece é o pão da vida que desceu do céu. Eles não ficaram satisfeitos com essa resposta de Jesus. Tentaram encurralar Jesus. Eles disseram para Jesus, lá no verso 31, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. A Jesus, lá no verso 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O que Jesus estava querendo dizer para aquela grande multidão? Vocês estão aqui atrás do pão, mas esse pão não é um pão que pode lhes dar a vida eterna. O pão que pode lhes dar a vida eterna sou eu.
O que Jesus estava querendo fazer com aquela multidão era mostrar àquela multidão que ele era necessário e suficiente para que eles tivessem vida. Não esta vida que passa como um vapor, como disse Tiago. O que é a vossa vida? É como um vapor que aparece e logo desaparece. Jesus estava mostrando que Jesus estava querendo mostrar para eles que eles estavam diante do pão da vida. E quem se alimentar deste pão. Por isso Jesus se valeu dessa metáfora. Jesus estava pegando um elemento importante da cultura, da alimentação básica do povo, da multidão, e mostrando para eles: vocês estão preocupados com esse pão, mas esse pão perece. E hoje não é diferente, meu amigo. Quantas e quantas são as pessoas que estão atrás do pão que perece? Estão mais preocupados com as coisas deste mundo, em conquistar, em possuir, em ter, quando devemos entender que o mais importante é termos o pão da vida em nossas vidas. Precisamos nos alimentar deste pão. Não um pão natural, não um pão que comemos fisicamente, mas um pão que nos alimentamos espiritualmente. Precisamos nos alimentar da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida. O que Jesus queria que aquela multidão entendesse, que Ele era suficiente e necessário. Eles não precisavam de mais nada. Entenda isto, meu amigo. Se você está preocupado em conquistar, em possuir, em ter, saiba que o mais importante é ter o pão da vida na sua vida. É se alimentar deste pão. É entender que o pão natural não nos dará vida eterna. O que nos dará vida eterna é o pão vivo que desceu do céu, o Emanuel, o Deus conosco. O que Jesus queria que eles entendessem era que eles precisavam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Que você venha meditar nesta palavra, que você venha compartilhar esta mensagem, que as pessoas vão entender que é necessário aceitar o pão vivo que desceu do céu, aceitar a Jesus. Jesus se valeu dessa metáfora para ilustrar que Ele era tudo o que eles precisavam para ter a vida eterna com Deus. Amém? Que você venha refletir nesta mensagem, compartilhe esta pequena reflexão. E eu quero orar com você neste momento. Ore comigo com fé. Senhor Deus, eu clamo a Ti neste momento por todos aqueles que estão orando com fé. Senhor, aqueles que assistirão esta mensagem, esta pequena reflexão, que venham entender que nós já temos tudo que precisamos. O Cordeiro de Deus que se entregou naquela cruz, que morreu para nos dar vida eterna. Este é o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que nos reconciliou com Deus, nos dando direito à vida eterna. Senhor, neste momento eu oro por aqueles que clamam com fé. Senhor, aquelas pessoas que estão deixando a ansiedade dominá-las ao ponto, Senhor, de acharem, Senhor, que as conquistas terrenas são mais importantes, mas como diz a Tua palavra, que não venhamos a juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas venhamos a juntar tesouro no céu, que venhamos entender que o pão vivo que desceu do céu é tudo o que precisamos para ter a vida eterna com Deus, ó Pai. Senhor, eu oro, Senhor, por estes que clamam a Ti, se porventura ainda não Te conhece, que tem um encontro contigo, ó Pai. Entra nesses lares, Senhor, gere salvação, transformação, libertação, cura, ó Pai, neste momento difícil em que passamos. Eu oro assim, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. E o mais importante é compartilhar essa mensagem para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de uma palavra de Deus. Que a paz de Deus preencha o teu coração, no nome de Jesus. Amém.